Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Nessa aula vamos abordar os cálculos de medicamento que caíram no concurso do técnico de enfermagem no ano de 2018 na Unifesp. Temos a questão 29. Dr. Ricardo prescreveu para o paciente do leito 523 penicilina cristalina 4.200.000 unidades de 8 em 8 horas. O técnico de enfermagem Rodolfo conferiu a prescrição médica e observou que na unidade tem disponível o frasco-ampola de 10 milhões de unidades. No preparo da medicação, Rodolfo utilizou 6 ml de água destilada. Quanto do frasco-ampola ele deve aspirar? Então, nós primeiros devemos começar analisando as informações que nós temos. Então, aqui, deixa eu só pegar a canetinha. Aqui nós temos, na prescrição médica, 4.200.000 unidades. E o que nós temos na unidade, que essa informação aqui, é ampola de 10 milhões de unidades. 10 milhões, faltou 3 arinhos aqui. 3 milhões de unidades. Então, vamos lá. Ele disse que ele utilizou 4 ml de água destilada. Só que nós precisamos lembrar que a penicilina de 10 milhões de unidade expande 4 ml. Naturalmente, faz parte da reconstituição dela. Expande 4 ml. Então, eu preciso somar 4 ml de expansão mais os 6 ml de água destilada que ele colocou. Isso vai me dar um total de 10 ml. Esse vai ser a quantidade de volume que eu tenho em um frasco-ampola de 10 milhões de unidades. Então, aqui nós precisamos organizar essas informações dentro da regra de 3. Então, nós podemos começar da seguinte maneira. 10 milhões está para esse valorzinho aqui, porque foi o volume que ele adicionou dentro desse frasco-ampola. Está para 10 ml. Eu vou colocar aqui do ladinho, entre parênteses, que é 4 de expansão, mais 6 de água destilada. É interessante que você coloque também essa informação na sua conta, para que o avaliador possa, caso ele veja a sua conta, para que ele possa analisar o que você fez, o seu raciocínio, para ver se está tudo certinho. Então, agora eu preciso completar na minha prescrição aqui, que eu também coloquei uns zerinhos a menos. Aqui tem mais 3 zerinhos. Unidade, 4.200.000. Então, aqui eu desço esse valor para cá. 4.200.000 unidades. E eu preciso saber quanto de volume que eu devo aspirar desse frasquinho para que eu consiga administrar a quantidade que o médico pediu aqui. Então, como é uma regra de 3, eu vou multiplicar em x, ou em cruz, da forma que você preferir. Então, temos aqui, eu vou colocar aqui para o ladinho para ficar um espaço melhor. Eu tenho 10 milhões vezes x é igual a 4.200.000. 4.200.000 vezes 10 ml. Então, aqui eu preciso multiplicar 4.200.000 vezes 10, que vai me dar um valor de 42 milhões. Isso tudo dividido por 10 milhões também. Então, aqui nós temos uma aula aqui no canal de penicilina sobre cortar os zeros. E lá você pode observar essa regra certinho de quantos zeros você deve cortar e qual a regra que se deve aplicar. Então, aqui nós temos 3 embaixo, podemos cortar 3 em cima. Temos 3 zeros embaixo, podemos cortar 3 em cima. Isso daqui vai me dar uma fração de 42 dividido por 10. Então, nós sabemos que x é igual a 42 dividido por 10 é igual a 4,2 ml, certo? Isso vai me dar a alternativa D. Aqui é o mesmo exercício, mas eu vou mostrar uma outra forma de fazer, cortando os zeros antes de realizar a regra de 3. Então, aqui a prescrição é a mesma coisa, 4.200.000. E temos 10 milhões em 10 ml.
baseado no que nós vimos aqui anteriormente. Então, vamos lá. 10 milhões está para 10 ml, sendo 4 de expansão mais 6 ml de água destilada. E 4 milhões e 200 mil. Aqui, seguindo a regrinha de cortar os zeros, eu já posso aplicar isso antes de realizar a conta. Então, eu posso aplicar para esses dois aqui. Então, eu posso cortar um zero aqui, 3 zeros aqui, 3 zeros aqui. Aqui eu tenho 2 zeros, então eu só posso cortar 2 aqui e somente 2 aqui em cima. Posso cortar somente 2, não posso cortar esse terceiro, porque eu posso cortar somente a mesma quantidade em cima e embaixo. Então, aqui nós precisamos saber, que ele nos pede, quanto nós devemos aspirar para atender essa prescrição. Então, aqui a gente multiplica da mesma forma, só que desconsiderando os zeros. É como se esses zeros todos tivessem sumido daqui. E esse valor todo vai ficar aqui. Então, 142. Essa forma foi só para tirar a poluição visual que estava antes. Então, aqui nós temos a mesma coisa. 100 vezes x é igual a 42 vezes 10. Então, aqui nós temos x é igual a 42 vezes 10, é 420 dividido por 100. Aqui eu posso cortar um zerinho aqui e um zerinho aqui, que vai me dar exatamente o mesmo resultado que deu anteriormente. 42 dividido por 10 é igual a 4,2 ml. Veja como ficou um pouquinho mais simples, para que a gente não se perca na quantidade dos zeros, porque isso pode fazer uma diferença enorme e até mesmo facilitar a conta, né? Deixar o tempo um pouco mais curto e evitar que você erre de bobeira. Aqui temos a questão 30. Administrar 500 ml de soro fisiológico com 30 ml de cloreto de sódio e 8 ml de cloreto de potássio em 12 horas. O cálculo em gotas por minuto deverá ser... Então, nós precisamos analisar primeiramente duas coisas muito importantes. O volume, que tem 500 ml de soro fisiológico, mais 30 ml de cloreto de sódio, NaCl, mais 8 ml de cloreto de potássio, KCl. Nós precisamos do volume e precisamos do tempo para realizar o nosso cálculo, que ele disse aqui que é de 12 horas. Se o tempo está me dado em horas, eu preciso lembrar daquela formulinha do gotejamento, que em horas, as gotas por minuto, eu vou medir assim, V dividido por T vezes 3. V é volume e T é tempo. Justamente essas duas informações que nós temos aqui, certo? Agora, eu preciso saber o volume total. Então, para que eu saiba o volume total que eu vou infundir, eu preciso somar 500 mais 30 mais 8. Isso vai me dar um volume total de 538 ml. Sempre que ele me der mais de uma solução, mais de um componente, eu preciso somar ele no volume total. Eu não poderia, por exemplo, usar só o valor do 500 ml, porque eu estaria considerando somente o soro fisiológico. Eu preciso somar todos eles para que eu consiga considerar todos os volumes possíveis e que os volumes que eu estarei realmente administrando no paciente. Então, agora eu preciso somente substituir esses valores aqui na nossa continha, na nossa fórmula. Então, vamos lá. O volume é 538, dividido por 12 vezes 3. Aqui, nós realizamos primeiro essa multiplicação, porque eu não posso realizar a divisão sem antes resolver essa multiplicação aqui. Então, vamos lá. 12 vezes 3. 3 vezes 2 é 6. E 3 vezes 1 é 3. Então, eu vou apagar aqui 538 dividido por 36. Agora, nós temos uma fração.
Só que essa fração está um pouquinho grande, talvez para nós resolvermos ela diretamente na divisão, vai ficar um pouquinho mais extenso do que poderia ser caso eu simplificasse. Então, eu percebo aqui que os dois números são divisíveis por 2, porque ambos são pares. Então, eu venho aqui, divido em cima por 2 e divido embaixo por 2 também. Então, temos que 538 dividido por 2, 538 dividido por 2. 5 eu consigo dividir por 2, então eu não preciso considerar esses dois, somente o 5. Que número vezes 2 é igual ao mais próximo de 5? Então, aqui, eu multiplicando por 2 vai me dar um valor de 4. Eu subtraio 4 aqui, 5 menos 4, 1. Abaixo esse 3. Que número vezes 2 é igual ou mais próximo de 13? O 6, porque 6 vezes 2 é 12. Então, eu subtraio aqui também. 3 menos 2, 1. 1 menos 1, 0. Então, agora eu tenho 1. Só que 1 também é menor do que o 2, então eu não consigo dividir por 2. Por isso, eu abaixo esse 8 aqui. Que número vezes 2 é igual ao mais próximo de 18? 9. Então, aqui, eu subtraio 18 e vai me dar um resto 0. Aqui está finalizada a nossa conta, nossa primeira conta. Então, vamos aqui, 269 dividido por 36, dividido por 2. Então, aqui, 1 vezes 2 é 2, subtraio aqui, vai me dar 1, de resto. Abaixo o 6, porque o 1 é menor do que o 2, então eu preciso abaixar esse 6 para que eu consiga realizar a divisão. Então, aqui, eu sei que o 8 vezes 2 é igual a 16. Então, eu subtraio aqui, vai me dar um restinho de 0. Então, vai ser 269 dividido por 18. Eu consegui simplificar toda essa fração para que fique mais fácil de realizarmos a divisão. Então, aqui não tem jeito. Eu preciso fazer o 269 dividido por 18. Aqui eu sei que 18 vezes 1 é igual a 18. Como o 2 é menor do que 18, eu preciso considerar esses dois numerozinhos aqui e vai me dar um valor de 26. Aí eu considero 26 para dividir pelo 18. Eu sei que 18 vezes 1 é 18. 18 vezes 2 é 36, então eu já ultrapassei esse valor daqui. Portanto, eu preciso multiplicar por 1 e subtrair o 18 aqui. Então, vamos lá. Aqui o 6 é menor do que o 8, então eu não consigo subtrair. Então, eu preciso pegar emprestado aqui do vizinho um númerozinho 1 para que eu consiga subtrair. Então, 16 menos 8 é igual a 8. Assim como 1 menos 1 é 0. Então, eu preciso abaixar o 9 aqui. Porque eu não consigo dividir o 8 pelo 18. Então, que número vezes 18 é igual ao mais próximo de 89? Como nós não sabemos, como não tem essa informação na tabuada, nós precisamos realizar alguns testes. Então, nós podemos começar com 18 vezes 5. 5 vezes 8 é 40. Então, eu coloco o zerinho aqui e subo 1, o 4, na verdade. O 5 vezes 1 é 5, mais 4, 90. Perceba que o 90 ultrapassou o 89, então eu não posso colocar este valor. Eu preciso de um valorzinho a menos, menor. Então, aqui eu vou multiplicar o 18 por 4. 4 vezes 8 é 32. Então, fica o 2 aqui e sobe o 3 para cá. 4 vezes 1 é 4, mais 3 é 7. Então, agora deu. Então, eu subtraio esse 62 aqui. 9 menos 2, 7. 8 menos 7, 1. Eu preciso dividir esse 17 por 8, só que é um valor menor. Aqui eu não posso esquecer de colocar o 4. Só que é um valor menor do que o 18. Então, já que eu não tenho mais nenhum número para abaixar, eu posso colocar uma vírgula aqui e acrescentar um 0 aqui embaixo. Agora eu consigo realizar essa divisão. E da mesma forma, eu preciso testar essa divisão por este valor aqui. Então, vamos lá, 18 vezes 9, por exemplo. 9 vezes 8 é 72. Então, eu coloco 2 aqui e subo o 7. 9 vezes 1 é 9. Somado com o 7, vai me dar um valor de 16. 16 é menor do que 170 e eu não consigo ter um valor maior do que esse que seja menor do que 170. Portanto, eu preciso
ter este valor aqui como o mais próximo possível. Então, 18 vezes 9 é igual a 162, eu subtraio este valor do 170. Então, vamos lá. 0, não consigo subtrair 2. Então, eu preciso pegar emprestado aqui do vizinho. Um númerozinho 1. Se eu tirei 1 do 7, ele vai ficar com o resto de 6. Agora, eu consigo 10 menos 2, vai me dar um resto de 8. 6 menos 6, 0. 1 menos 1, 1. Agora, se eu quisesse, eu poderia adicionar um 0 a mais aqui. Mas nós já conseguimos realizar a conta com este valor que nós achamos. Então, o resultado vai ser 14,9 gotas por minuto. Só que eu não consigo encontrar este valor quando eu for ali preparar o sorinho e deixar ele infundindo com 14,9. Então, eu preciso arredondar. Sempre que eu tiver o valor da dízima, o valor decimal acima, maior do que 5, eu preciso arredondar para o valor maior. Então, aqui, como é 14,9, eu posso arredondar para 15 gotas por minuto. E esta é a nossa resposta alternativa E. Aqui temos a questão 49. Foi prescrito insulina 40 unidades antes do jejum. Na unidade de internação, temos disponível frasco de insulina NPH de 100 unidades por ml e seringa de 3 ml. Esse valor de seringa de 3 ml pode não ser muito relevante, porque o volume que você vai aspirar na seringa de 3 vai ser o mesmo volume que você vai aspirar na seringa de 5, na seringa de 10, na seringa de 20 seria impossível. Mas só para ficar claro que o volume não se altera. O que vai alterar é o local em que você vai aspirar. Assim como nós vamos aspirar o valor que vamos encontrar na conta numa seringa de insulina, numa seringa de 1 ml, nós também vamos realizar isso na seringa de 3 ml. Então, a prescrição é 40 unidades. E nós temos 100 unidades por ml. Sempre que não tiver nada aqui antes desse valor, eu tenho um 1zinho escondido aqui. Então, agora nós podemos realizar a conta. Nós vamos utilizar esta relação aqui na regra de 3. Então, 100 unidades está para 1 ml. Se eu preciso de 40 unidades, quantos ml eu vou aspirar? Aqui eu também realizo a conta em x. Então, temos 100 vezes x é igual a 40 vezes 1. X é igual a 40 vezes 1 é 40, dividido por 100. Aqui eu também posso realizar aquela regrinha de cortar os zeros. Se eu corto 1 aqui, eu só posso cortar 1 aqui. Não posso cortar 1 e 2 embaixo, ou 3 e 2 embaixo. Eu preciso cortar sempre a mesma quantidade em cima e embaixo. Então, aqui 4 dividido por 10 é igual a 0,4 ml. Então, nós podemos representar isso aqui nessa seringa, é uma seringa de 3 ml. Então, aqui nós temos o valor 1. Então, se esse é a metade, eu sei que aqui eu tenho 0,5. Aqui eu tenho 0. Então, aqui nós precisamos contar a partir desses risquinhos aqui. Então, aqui eu tenho 0,1, aqui eu tenho 0,2, 0,3 e 0,4. Numa seringa de 3 ml, eu precisaria aspirar até aqui assim, mais ou menos, até o valor 0,4. Perceba que é possível sim conseguir aspirar 0,4 ml em uma seringa de 3 ml, certo? Nunca se esqueça de deixar a grandeza em todas as questões, sempre coloque esse valorzinho aqui, se é ml, se é miligrama, se é gotas por minuto, sempre coloque para que a sua conta fique completa e para que você não corra risco de perder pontos. Então, aqui o nosso gabarito é a alternativa B, correto? Então, é isso, ficamos por aqui. Até uma próxima. Tomara que você tenha entendido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários e caso queira que eu responda alguma outra questão, pode enviar no e-mail que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom?
Muito obrigada por ter assistido. Até mais!